Começar aqui com o YouTube. Tudo bom, pessoal? Vamos ler mais um pouquinho de Harry Potter hoje, quem sabe? Eita, eu acho que vocês nem estavam me escutando direito. É, que eu tava com o braço em cima do microfone e eu não percebi. Mágico, maravilhoso isso. Só eu mesmo fazer essas coisas. Eu tava com o braço em cima do microfone, eu não tinha visto que ele tava embaixo do meu braço. Ai, até mudei a página aqui sem querer. Cadê, meu Deus? Ah, tá aqui, achei. Bom, pessoal, estamos aqui para mais um dia, mais um vídeo de Harry Potter e a Ordem da Fênix. De novo eu ia falar o Cálice de Fogo, acho que vai demorar um pouquinho pra mim acostumar que mudou o livro, né? Gostou da nova música, Ana? Essa música eu achei um pouquinho mais animada, a outra tava muito depressiva. Essa é um pouquinho mais animada. Estamos aqui agora para o capítulo 5, A Ordem da Fênix, justamente. Quem começa essa fala é o Harry. Só que, tipo, se você não tiver assistido a última live ou não tiver assistido no YouTube o último capítulo, você não vai entender nada. E, tipo, simplesmente começa com uma fala do Harry, que você nem sabe que é o Harry que tá falando se você não tiver lido antes. Tem depressões nesse canal, exatamente. Chega dessas coisas de depressão. Pelo amor de Deus. Bora lá. Sua? É, minha velha e querida mãe, confirmou Sirius. Faz um mês que estamos tentando tirá-la daí, mas achamos que ela pôs um feitiço adesivo permanente atrás do quadro. Vamos descer depressa antes que os outros acordem novamente. Mas o que é que um retrato de sua mãe está fazendo aqui? Perguntou Harry espantado, quando passaram por uma porta do corredor que dava acesso a uma escada, acompanhados de perto pelos demais. Ninguém lhe contou? Esta era a casa dos meus pais, mas sou o último Black vivo, por isso ela agora é minha. Eu a ofereci a Dumbledore para usar como sede. Acho que foi a única coisa útil que pude fazer até o momento. Harry, que esperara uma recepção mais calorosa, reparou que a voz de Sirius parecia dura e amargurada. Ele acompanhou o padrinho e, ao fim da escada, passaram por uma porta que se abria para a cozinha do porão. Não era menos sombria do que o corredor acima, um aposento cavernoso com paredes de pedra bruta. Quase toda a iluminação vinha de um grande fogão ao fundo. Fumaça de cachimbo pairava no ar, como a névoa escura sobre um campo de batalha, e nela avultavam as formas ameaçadoras de tachos e panelas penduradas no teto escuro. Muitas cadeiras. Valeu aí, cara da obra, nem eu me escutei agora. E aí, Ginkgo biloba, tudo bom? Eu tô tentando ler aqui, mas tá tendo obra aqui, sei lá eu aonde, na minha rua. E minha janela dá pra rua, então eu estou ouvindo o cara usando, acredito que seja uma furadeira ou um cortador de metal, sei lá, alguma coisa do tipo. Muitas cadeiras tinham sido amontoadas no aposento para a reunião, e no meio havia uma longa mesa de madeira, coalhada de rolos de pergaminho, cálices, garrafas de vinho vazias e algo que parecia uma pilha de trapos. O Sr. Weasley e seu filho... pois é, né? O Sr. Weasley e seu filho mais velho, Guy, estavam conversando em voz baixa com as cabeças juntas a uma ponta da mesa. A Sra. Weasley pigarreou. O marido, um homem magro, óculos com aros de tartaruga e cabelos ruivos que começavam a ralear, olhou para os lados e imediatamente se levantou. Harry! Exclamou o Sr. Weasley, apressando-se a cumprimentar o garoto, cujas mãos apertou com força. Que bom ver você! Por cima do ombro dele, Harry viu Guy, que ainda usava cabelos longos presos em um rabo de cavalo, enrolar as folhas de pergaminho deixadas sobre a mesa. Boa viagem, Harry? Perguntou Guy, tentando recolher 12 pergaminhos de uma só vez. Então, Olho Tonto não obrigou vocês a passar pela Groenlândia? Ele bem que tentou, respondeu Tonks, se aproximando para ajudar Guy, e logo em seguida virando uma vela em cima do último rolo. Ah, não, me desculpe. Aqui, querido, disse a Sra. Weasley, exasperada, consertando o pergaminho com um aceno da varinha. No lampejo de luz produzido pelo feitiço, Harry vislumbrou algo que parecia a planta de uma construção. A Sra. Weasley o viu olhar, recolheu com violência a planta da mesa e meteu-a nos braços sobrecarregados de Guy. Cara, não tava tendo obra até agora, isso me irrita, porque até agora não tinha barulho nenhum, foi eu começar a live e começou
o barulho. Ai, que nervoso. Ah. Essas coisas deveriam ser retiradas assim que terminam as reuniões, disse com rispidez antes de se dirigir em grandes passadas a um armário antigo de onde começou a retirar pratos de jantar. Não, essa parte. Meu, muitas coisas não tem no filme. Muitas coisas. Tipo, ele só chega e. Não, essa parte realmente. Essas conversas aqui não tem no filme. Ele já chega e, tipo, sobe pra ficar com os amigos lá em cima, né? E isso tem no filme e no livro, que foi o capítulo anterior. E aí, nesse capítulo, eles descem, tipo, tem uma conversa na cozinha antes de tudo acontecer, tipo, deles jantarem e tal. Porque ele acabou de chegar na sede da Ordem da Fênix, né? Que é na casa Black. Mas tipo, muitas das conversas que tem não aparecem no filme, eles não colocaram. Tudo bem, eu entendo que, tipo, conversa significa mais tempo de filme, né? Mais tempo de gravação e tal. Mas, mano, tem tanta coisa importante nessas conversas que não foi nem mencionada nos filmes. Gui puxou a própria varinha e murmurou, evanesco, ao que os rolos desapareceram. Sente-se, Harry, disse Sirius. Você já conhece Mundungo, não? A coisa que Harry pensara ser uma pilha de trapos soltou um ronco prolongado. Em seguida, acordou com um estremeção. Alguém falou meu nome? Resmungou Mundungo sonolento. Concordo com Sirius. E ergueu a mão encardida no ar como se estivesse votando. As pálpebras pesadas e os olhos vermelhos fora de foco. Gina abafou umas risadinhas. A reunião terminou um dunga, avisou Sirius, enquanto todos se acomodavam ao redor da mesa. Harry chegou. Hein? Disse Mundunga espiando malignamente por entre os cabelos, ruivos e embaraçados. Não é que chegou mesmo? Caramba, você está bem, Harry? Estou? Mundungo apalpou os bolsos nervoso, ainda olhando para Harry, puxou um cachimbo preto recoberto por uma camada de sujeira, meteu-o na boca, acendeu a ponta com a varinha e chupou-o longamente. Enormes nuvens redondas de fumaça esverdeada o envolveram em segundos. Estou devendo desculpas a você, grunhiu uma voz no meio da nuvem de fumaça fedorenta. Pela última vez, Mundungo, chamou a Sra. Weasley, por favor, não fume essa coisa na cozinha, principalmente antes de comermos. Ah, exclamou o bruxo, certo, desculpe, Molly. A nuvem de fumaça desapareceu no que Mundungo repôs o cachimbo no bolso, mas um cheiro acre de meias queimadas permaneceu no ar. E se vocês quiserem comer antes da meia-noite, vou precisar de ajuda, anunciou a Sra. Weasley a todos na cozinha. Pois é, né? Podiam fazer. Eu não ia achar ruim, não, mas podiam fazer. Só que agora não tem mais como, né, usar o mesmo ator. Porque eles já estão grandes, né? Ia ficar muito esquisito. Mas se eles tivessem pensado nisso no começo e feito dessa forma desde o começo, teria ficado muito bom. Tipo, cada temporada ser um ano de Hogwarts, sabe? E aí cada episódio ter, vai, uma meia hora de duração e contar um pouco, sei lá, do dia, mostrar algumas das coisas que eles fazem durante o dia, algumas das aulas. Seria muito legal. Isso, totalmente fiel aos livros, exatamente. Seria muito bom. É, se pegassem umas pessoas assim mais parecidas até com os desenhos que tem nas capas dos livros ou até os desenhos que a JK colocou naquele site do Pottermore, seria interessante. Tipo, não uma pessoa idêntica, mas uma pessoa parecida, entendeu? Com os desenhos. Porque não tem como ser idêntico a um desenho, né? Afinal de contas, somos pessoas e não desenhos. Não, você pode ficar onde está, Harry, querido. Fez uma viagem muito longa. Em que posso ajudar, Molly? Perguntou Tonks, adiantando-se entusiasmada. A senhora Weasley hesitou, parecendo apreensiva. Não, tudo bem, Tonks. Você também precisa descansar. Já fez o suficiente hoje. Não, não, quero ajudar, insistiu a bruxa animada, derrubando uma cadeira ao se precipitar para o armário no qual Gina apanhava talheres. Logo, uma coleção de facas estava cortando carne e hortaliças sozinha, supervisadas
pela Sra. Weasley, enquanto ela mexia um caldeirão pendurado sobre as chamas e os demais apanhavam na despensa pratos, mais cálices e comida. Harry foi deixado à mesa com Sirius e Mundungo, que ainda piscava os olhos pesarosos para o garoto. Viu a velha Fig depois daquele dia? Perguntou. Não, disse Harry, não a vi mais. Entendo, eu não teria saído, disse Mundungo, curvando-se para a frente com um tom de súplica na voz. Mas tive uma oportunidade para fazer um negócio. Harry sentiu uma coisa roçar em seus joelhos e se assustou, mas era só o bichento, o gato amarelo de pernas arqueadas, de Hermione, que contornou as pernas do garoto ronronando e em seguida saltou para o colo de Sirius e se enroscou. O bruxo distraído coçou atrás das orelhas do gato ao mesmo tempo em que se virava, ainda sério, para o afilhado. As férias foram boas até agora? Não, uma droga, disse Harry. Pela primeira vez, a sombra de um sorriso perspassou o rosto de Sirius. Eu não sei do que você está se queixando. Quê? Exclamou Harry incrédulo. Pessoalmente, eu teria recebido com prazer um ataque de dementadores. Uma luta mortal pela minha alma teria quebrado essa monotonia numa boa. Você acha que seu verão foi ruim? Mas pelo menos você pôde sair, esticar as pernas, se meter em brigas. Eu fiquei trancado aqui o mês inteiro. Como assim? Perguntou Harry, franzindo a testa. Porque o Ministério da Magia continua me caçando e Voldemort, a esta altura, já sabe que sou um animago. Rabicho terá contado a ele. Portanto, meu disfarce acabou. Não há muito que eu possa fazer pela Ordem da Fênix, ou pelo menos é o que pensa Dumbledore. Havia alguma coisa no tom ligeiramente inexpressivo com que Sirius disse o nome de Dumbledore que deixou transparecer que ele também não estava muito feliz com o diretor. O garoto sentiu uma repentina afeição pelo padrinho. Pelo menos você acompanhou o que estava acontecendo, disse à guisa de consolo. Ah, com certeza, respondeu Sirius sarcasticamente, escutando os relatórios de Snape, aturando as ironias dele de que está lá fora arriscando a vida enquanto eu estou aqui sentado no bem bom. Me perguntando como vai a limpeza. Que limpeza? Perguntou Harry. Estou procurando deixar a casa em condições de ser habitada por humanos, explicou Sirius, abarcando com um gesto a cozinha sombria. Ninguém mora aqui há 10 anos, ou pelo menos desde que minha querida mãe faleceu, a não ser que se conte o velho elfo doméstico que a servia, e que já perdeu o juízo há muito tempo. Não limpa nada há anos. Sirius, interrompeu Mundungo, que não parecia ter prestado atenção alguma à conversa, mas estivera examinando um cálice vazio. Isto é prata maciça? Cara? É, respondeu Sirius, avaliando o cálice com aversão. A melhor prata lavrada por duendes no século XV. Gravada com o brasão da família Black. Mas isso sai? Murmurou Mundungo, polindo o brasão com o punho do casaco. Fred, George, não! É só para carregar as coisas! Gritou a Sra. Weasley. Harry, Sirius e Mundungo olharam para os lados e, em uma fração de segundo, mergulharam para longe da mesa. Fred e George tinham enfeitiçado um caldeirão de ensopado, uma jarra de ferro com cerveja amanteigada e uma pesada tábua de cortar, inclusive com a faca, fazendo tudo voar pelo ar em direção à mesa. O caldeirão deslizou por toda a extensão da mesa e parou quase na ponta, deixando uma longa queimadura negra em sua superfície. A jarra caiu com estrépito, espalhando o conteúdo pela cozinha. A faca de pão escorregou da tábua e aterrissou de ponta para baixo, agitando-se ameaçadoramente, no ponto exato em que a mão de Sirius estivera momentos antes. Pelo amor de Deus, bradou a Sra. Weasley, não havia a menor necessidade. Para mim já chega. Só porque agora vocês têm permissão para usar magia, não precisam puxar a varinha para tudo. Só estamos tentando economizar tempo, respondeu Fred, correndo a arrancar a faca de pão da mesa. Desculpe, cara, disse a Sirius. Não tive... Harry e Sirius riram. Mundungo, que caíra para trás, se levantou xingando. Bichento soltou um silvo raivoso e disparou para baixo do armário, de onde seus grandes olhos amarelos brilharam no escuro. Meninos, disse o Sr. Weasley, repondo o caldeirão no centro da mesa. Sua mãe tem razão. Espera-se que vocês demonstrem responsabilidade agora que são maiores de idade. Nenhum dos seus irmãos criou esse tipo de problema, ralhou a Sra. Weasley com os gêmeos, batendo uma nova jarra de cerveja amanteigada na mesa com tanta força que quase derramou a mesma quantidade do líquido que os garotos. Gui não sentia necessidade de aparatar a cada metro. É. Pois é, né? Essa cena, acho que da bronca, eu lembro também. Eu acho que a bronca no filme foi por causa do... Como que é? Ouvido extensivo? Acho que é uma coisa assim.
Carlinhos não enfeitiçava tudo que via. Percy! Ela parou de repente para tomar fôlego e lançou um olhar assustado ao marido, cuja expressão enrijecera repentinamente. Vamos comer, disse Gui depressa. Está com uma cara ótima, Molly, disse Lupin, servindo uma concha do ensopado em um prato e passando-a a ela, sentada à sua frente na mesa. Durante alguns minutos fez-se silêncio, quebrado apenas pelo ruído dos pratos, talheres e cadeiras à medida que as pessoas se acomodavam para comer. Então a senhora Weasley se dirigiu a Sirius. Estou querendo lhe falar há dias. Tem alguma coisa presa na escrivaninha da sala de visitas. Não para de chacoalhar e vibrar. É claro que pode ser apenas um bicho-papão, mas pensei que talvez devêssemos pedir a Alastor para dar uma espiada antes de soltarmos o que quer que seja. Como quiser, respondeu Sirius indiferente. As cortinas de lá também estão cheias de fadas mordentes, continuou a senhora Weasley. Pensei que a gente talvez pudesse tentar resolver o problema amanhã. Estou ansioso para começar, disse Sirius. Harry percebeu o sarcasmo na voz do padrinho, mas ficou em dúvida se todos o haviam percebido. Em frente a Harry, Tonks divertia Hermione e Gina, transformando o próprio nariz entre uma garfada e outra, contraindo os olhos com a mesma expressão de dor que revelara no quarto de Harry. O nariz da bruxa inchou, formando uma espécie de protuberância alongada que lembrava o nariz do Snape. Encolheu e se arredondou como um champignon e em seguida produziu uma quantidade de pelos em cada narina. Aparentemente, aquilo era uma diversão rotineira à hora da refeição, porque Hermione e Gina logo estavam pedindo que fizesse os narizes de que mais gostavam. Faz aquele que parece um focinho de porco, Tonks. Tonks obedeceu. Então, isso aconteceu antes, porque a reunião foi antes do jantar, entendeu? Eles chegaram, subiram e usaram o ouvido. E aí depois teve o jantar, que é o que tá acontecendo agora. Tonks obedeceu, e Harry, erguendo os olhos, teve a momentânea impressão de que a versão feminina de Duda estava sorrindo para ele do lado oposto da mesa. O Sr. Weasley, Gui e Lupin mantinham uma animada discussão sobre duendes. Eles ainda não estão revelando nada, dizia Gui. Não cheguei à conclusão... Oh, caramba. Parou? Obrigado. Não cheguei à conclusão se acreditam ou não que ele retornou. Claro que talvez prefiram não tomar partido, ficar de fora. Tenho certeza de que eles nunca se aliariam a você sabe quem, falou o Sr. Weasley, balançando a cabeça. Eles também sofreram perdas. Lembra aquela família de doentes que ele assassinou da outra vez, perto de Nottingham? Eu acho que era Nottingham e não Nottingham, mas é que tem um G, gente, então pra mim é Nottingham, mas enfim. Acho que tudo depende do que oferecem aos doentes, comentou Lupin. E não estou falando de ouro. Se oferecerem a liberdade que vimos negando a eles há séculos, ficarão tentados. Você ainda não teve sorte com Ragnok, Gui. Ele está se sentindo muito antibruxo no momento, respondeu Gui. Não parou de esbravejar sobre aquela história do Bagman. Acha que o Ministério abafou o caso. Os doentes nunca receberam o ouro prometido, sabe? Uma onda de risadas na parte central da mesa abafou as palavras finais de Gui. Os gêmeos, Rony e Mundungo, estavam rolando de rir. E então, engasgou-se Mundungo, as lágrimas escorrendo pelo rosto. E então, se dá para acreditar, ele olha para mim e diz: Me diz aqui, Dunga, onde foi que você arranjou todos esses sapos? Porque um filho da mãe foi e afanou os meus. E eu digo: Afanou seus sapos, cara? E agora? Então você vai querer mais alguns? E se quiserem acreditar, rapazes, o burro do Gárgula tornou a comprar de mim todos os sapos que tinham sido dele por um preço muito mais alto do que pagou da primeira vez. Acho que não precisamos continuar ouvindo os seus negócios, Mundungo, disse a Sra. Weasley rispidamente, enquanto Rony caía debruçado sobre a mesa de tanto rir. Desculpe, Molly, disse Mundungo na mesma hora, enxugando as lágrimas e piscando para Harry. Mas, sabe, para começar, o Will tinha afanado os sapos do Verruga. Por isso eu não estava realmente fazendo nada errado. Ah, não, claro que não. Você rouba os sapos da pessoa e depois vende para ela por um preço mais caro e você não está fazendo nada de errado. Claro, com certeza. Não sei onde foi que você aprendeu o que é certo e errado, Mundungo, mas pelo jeito andou perdendo algumas aulas fundamentais, disse a Sra. Weasley com frieza. Fred e George enfiaram a cara nos cálices de cerveja amanteigada. George estava com soluço.
Por alguma razão, a Sra. Weasley lançou um olhar muito feio a Sirius antes de se levantar para buscar um grande pudim de ruibarbo. Harry virou-se para o padrinho. Molly desaprova o mundungo, murmurou Sirius. Então como é que ele faz parte da ordem? Perguntou Harry no mesmo tom. Ele é útil, murmurou Sirius. Conhece todos os vigaristas. Bem, é claro que sim, já que é um deles. Mas é também muito leal a Dumbledore, que certa vez o ajudou a sair de um apuro. Compensa ter alguém como Dunga por perto. Ele ouve coisas que não ouvimos. Mas Molly acha que convidá-lo para jantar já é ir longe demais. Não o perdoou por abandonar o serviço em vez de seguir você. 3 porções de pudim de ruibarbo depois, e a cintura das jeans de Harry começou a apertar demais. O que não era pouca coisa, pois as jeans tinham pertencido a Duda. Quando ele finalmente descansou a colher, tinha havido uma pausa na conversa geral à mesa. O Sr. Weasley se recostara na cadeira, parecendo relaxado e satisfeito. Tonks bocejava abertamente, o nariz agora no feitio normal, e Gina, que atraíra bichento para fora do vão do armário, estava sentada no chão de pernas cruzadas, atirando rolhas de cerveja para o gato ir buscar. Acho que está chegando a hora de dormir, disse a Sra. Weasley bocejando. Ainda não, Molly, pediu Sirius, afastando o prato para olhar Harry de frente. Sabe, estou surpreso com você. Pensei que a primeira coisa que faria ao chegar era perguntar sobre o Voldemort. A atmosfera na sala mudou com a rapidez que Harry associava à chegada de dementadores. Se segundos antes estava sonolenta e descontraída, agora ficara alerta e até tensa. Correu um arrepio pela mesa à menção do nome de Voldemort. Lupin ia tomar um gole de vinho. Baixou o cálice lentamente, com ar de preocupação. Perguntei, exclamou Harry indignado. Perguntei a Rony e Hermione, mas eles disseram que não podíamos participar da ordem, então... E tem toda a razão, disse a Sra. Weasley. Vocês são muito jovens. A bruxa se empetigou na cadeira, as mãos fechadas sobre os braços, sem o menor vestígio de sono. Desde quando alguém precisa pertencer à Ordem da Fênix para fazer perguntas? Indagou Sirius. Harry ficou preso naquela casa de trouxas um mês inteiro. Tem o direito de saber o que andou acontecendo. Calma aí, interrompeu o George em voz alta. Por que é que o Harry recebe respostas às perguntas deles? Protestou Fred, aborrecido. Faz um mês que tentamos tirar informações de vocês e não conseguimos absolutamente nada, disse George. Você é jovem demais, não pertence à ordem, disse Fred com uma voz esganiçada que lembrava estranhamente a da mãe. E Harry não é nem maior de idade. Não tenho culpa se ninguém lhe contou nada que a ordem tem feito, respondeu Sirius calmamente. Isso é uma decisão dos seus pais. Por outro lado, o Harry... Não cabe a você decidir o que é bom para o Harry, retrucou a Sra. Weasley com aspereza. Também, é o poder do protagonismo, eu já falei, mas é porque assim, né, o Fred, o George, o Rony, até mesmo a Hermione e a Gina, eles são meio que, digamos assim, responsabilidade da Sra. Weasley e do Sr. Weasley, da Molly e do Arthur, né? Porque eles são os pais dos meninos, né? E eu acho que a Molly se sente um pouco mais responsável pela Hermione, já que os pais da Hermione não são bruxos. Então ela se sente responsável. Então, tipo, ao ver dela, o Rony, a Hermione, a Gina principalmente, o Fred e o George, ainda são crianças. Então eles não podem saber porque isso pode colocá-los em perigo. Só que o Harry não é responsabilidade da Molly. A pessoa mais próxima do Harry, responsável por ele, é o padrinho dele, o Sirius. E já o Sirius tem uma opinião diferente da Molly. Ele acha que quanto mais o Harry souber, menos no escuro ele vai estar. E mais bem preparado para se proteger ele pode estar também. Mas enfim, vamos lá. Não cabe a você decidir o que é bom para o Harry, retrucou a Sra. Weasley com aspereza. A expressão em seu rosto, normalmente bondoso, parecia perigosa. Suponho que ainda se lembre do que Dumbledore disse. Que parte? Perguntou Sirius educadamente, mas com o ar de um homem que se prepara para uma briga. A parte em que disse para não contar a Harry mais do que ele precisa saber, disse a Sra. Weasley, sublinhando as duas últimas palavras. As cabeças de Rony, Hermione, Fred e George giravam de Sirius para a Sra. Weasley, como se estivessem acompanhando uma partida de tênis. Ginny estava ajoelhada em meio a uma pilha de rolhas de cerveja, observando a conversa com a boca entreaberta. Os olhos de Lupin estavam pregados em Sirius. Sim, eu também acho. Tanto acho que teve várias partes que ela abraçou ele como se ele fosse filho dela. Ela, digamos assim, em alguns momentos que ele precisava de um abraço de mãe, a Molly estava lá para abraçar ele, mesmo que a mãe dele não estivesse, entendeu?
É por isso que eu me emociono com esse livro. Várias partes dos livros que eu já li até agora em live, eu chorei lendo, tipo, chorei em live lendo o livro. Maravilhoso isso. Não tenho intenção de contar mais do que ele precisa saber, Molly, mas como foi ele quem viu Voldemort voltar, mais uma vez houve um estremecimento coletivo ao som daquele nome. Tem mais direito do que a maioria de... Ele não pertence à Ordem da Fênix, contrapôs a Sra. Weasley. Tem apenas 15 anos e já teve de enfrentar tanto quanto a maioria dos participantes da Ordem e mais do que alguns. Ninguém está negando o que ele fez, disse a Sra. Weasley, erguendo a voz, os punhos tremendo nos braços da cadeira. Mas ainda... Ele não é mais criança, retrucou Sirius impaciente. Tampouco é adulto, disse a Sra. Weasley, a cor afluindo às suas faces. Ele não é Tiago, Sirius. Sem morrer. Vamos beber água pra desengasgar aqui. Bebam água, pessoal. Bebam água. Beber água é bom. Oi. Sei perfeitamente bem quem ele é, obrigado, Molly, retrucou Sirius com frieza. Eita. Ai, não pode falar em caps. Nossa, apagou todas as mensagens do Ginkgo. Triste. É que o bot tá ativado pra não falar muito com o caps lock ativado. É como se tipo, as pessoas estivessem gritando, sabe? E aí o bot não gosta. Não tenho muita certeza. Às vezes, pelo jeito com que fala dele, passa a impressão de que pensa ter recuperado seu melhor amigo. E que há de errado nisso? Perguntou Harry. O que há de errado, Harry, é que você não é o seu pai, por mais que se pareça com ele, disse a Sra. Weasley, os olhos ainda fixos em Sirius. Ele é sensível. Você ainda está na escola e os adultos responsáveis por você não deveriam esquecer isso. Está dizendo que sou um padrinho irresponsável? Perguntou Sirius, alteando a voz. Estou querendo dizer que é conhecido por agir impulsivamente, Sirius, pela razão pela qual Dumbledore está sempre lembrando a você para ficar em casa e... Vamos deixar as instruções que recebi de Dumbledore fora da conversa. Quer fazer o favor? Disse Sirius, quase gritando. Arthur! Chamou a Sra. Weasley, zangando-se com o marido. Arthur, venha me apoiar! O Sr. Weasley não falou imediatamente. Tirou os óculos e limpou-os devagar nas vestes, sem olhar para a esposa. Só depois que os recolocou no rosto, começou a responder. Dumbledore sabe que houve uma mudança de posição, Molly. Ele aceita que Harry tenha de ser informado até certo ponto, agora que está hospedado aqui na sede. Sei, mas há diferença entre isso e convidá-lo a perguntar o que quiser. Por mim, disse Lupin em voz baixa, só então afastando o olhar de Sirius ao mesmo tempo que a Sra. Weasley se virava para ele, na esperança de ter finalmente conseguido um aliado. Acho melhor que Harry conheça, por nosso intermédio, os fatos não todos, Molly, mas o quadro geral, em vez de ouvir uma versão truncada pela boca de... outros. Sua expressão era suave, mas Harry teve certeza de que Lupin pelo menos sabia que algumas orelhas extensíveis haviam sobrevivido ao expurgo da Sra. Weasley. Bom, começou ela, dando um longo suspiro e olhando ao redor à procura de um apoio que não veio. Bom, estou vendo que vou perder. Mas vou dizer só uma coisa. Dumbledore deve ter tido suas razões para não querer que Harry soubesse demais. E falando como alguém que quer o melhor para Harry... Ele não é seu filho, disse Sirius em voz baixa. É como se fosse, respondeu ela ferozmente. Quem mais ele tem? Tem a mim. Tem, respondeu a Sra. Weasley, crispando a boca. O problema é que foi bastante difícil para você cuidar dele enquanto esteve trancafiado em Azkaban, não foi? Sirius começou a se erguer da cadeira. Molly, você não é a única pessoa nesta casa que se importa com Harry, disse Lupin secamente. Sirius, sente-se. O lábio inferior da Sra. Weasley estava tremendo. Sirius tornou a se sentar lentamente em sua cadeira, o rosto branco. Acho que devíamos deixar Harry dar a opinião dele sobre o assunto, continuou Lupin. Ele já tem idade para decidir sozinho. Eu quero saber o que está acontecendo, disse o garoto imediatamente. Ele não olhou para a Sra. Weasley, comovera-se quando a ouviu dizer que era como se fosse seu filho, mas também estava impaciente com seus mimos exagerados. Sirius tinha razão, ele não era criança.
Muito bem, disse a senhora Weasley com a voz falhando. Gina, Rony, Hermione, Fred, George. Quero vocês fora desta cozinha, agora. Houve um tumulto instantâneo. Somos maiores de idade, berraram Fred e George juntos. Se Harry pode, por que eu não posso? Gritou Rony. Mamãe, eu quero ouvir, choramingou Gina. Não, bradou a senhora Weasley, pondo-se de pé, os olhos demasiado brilhantes. Proíbo, terminantemente. Molly, você não pode impedir Fred e George, disse o Sr. Weasley cansado. Eles são maiores de idade. Ainda são estudantes. Mas agora são legalmente adultos, disse o Sr. Weasley com a mesma voz cansada. A Sra. Weasley ficou escarlate. Está bem, então. Fred e George podem ficar, mas Rony... De qualquer jeito, Harry vai contar a mim e a Hermione tudo o que disserem, falou o garoto zangado. Não vai? Não vai? Acrescentou inseguro, procurando os olhos de Harry. Por uma fração de segundo, Harry considerou a possibilidade de responder a Rony que não lhe contaria uma única palavra, que iria fazê-lo experimentar o que é ser deixado no escuro para ver se era bom. Mas o impulso maldoso desapareceu quando se encararam. Claro que vou, confirmou Harry. Rony e Hermione abriram largos sorrisos. Ótimo! Gritou a senhora Weasley. Ótimo! Gina! Cama! Gina não foi em silêncio. Todos a ouviram zangando e brigando com a mãe na subida das escadas, e quando alcançaram o corredor, os gritos de furar os tímpanos da senhora Black vieram se somar ao alvoroço. Lupin correu para o quadro para restaurar a calma. Somente depois que voltou, fechou a porta da cozinha e retomou seu lugar à mesa. Foi que Sirius falou. Muito bem, Harry. O que é que você quer saber? O garoto inspirou profundamente e fez a pergunta que o obcecara durante todo o mês anterior. Onde está Voldemort? Perguntou, não fazendo caso dos renovados arrepios e caretas à menção daquele nome. O que é que ele está fazendo? Estive tentando assistir aos noticiários dos trouxas e não houve nada que parecesse coisa dele, nem mortes estranhas, nem nada. É que ainda não ocorreram mortes estranhas, respondeu Sirius. Pelo menos até onde sabemos, e sabemos muita coisa. Pelo menos mais do que ele pensa que sabemos, acrescentou Lupin. Por que é que parou de matar gente? Perguntou Harry. Ele sabia que Voldemort matara mais de uma vez só no ano anterior. Porque não quer chamar atenção, respondeu Sirius. Seria arriscado. O retorno não foi bem como ele esperava, entende? Ele estragou tudo. Ou melhor, você estragou tudo, disse Lupin com um sorriso de satisfação. Como? Perguntou Harry perplexo. Você não devia ter sobrevivido, disse Sirius. Ninguém, além dos comensais da morte, devia saber que ele havia retornado, mas você sobreviveu para contar. E a última pessoa que ele queria que fosse alertada do retorno era Dumbledore, disse Lupin. E você garantiu que ele ficasse sabendo imediatamente. E como foi que isso ajudou? Perguntou Harry. Você tá brincando? Perguntou Green incrédulo. Dumbledore é a única pessoa de quem você sabe quem já teve medo na vida. Graças a você, Dumbledore pôde reconvocar a Ordem da Fênix 1 hora depois do retorno de Voldemort, disse Sirius. Então, é isso que a Ordem esteve fazendo? Perguntou o garoto olhando as pessoas ao seu redor. Trabalhando com o máximo empenho para garantir que Voldemort não possa concretizar seus planos. Como é que vocês sabem quais são os planos dele? Perguntou Harry depressa. Dumbledore teve uma ideia astuciosa, disse Lupin, e as ideias astuciosas de Dumbledore, em geral, se provam verdadeiras. Então o que é que Dumbledore imagina que ele esteja planejando? Bom, para começar, Voldemort quer acho que tá faltando uma letra aqui no negócio. Reorganizar o exército, explicou Sirius. No passado, ele teve efetivos enormes sob seu comando. Bruxas e bruxos que intimidou ou enfeitiçou para segui-lo. Os fiéis comensais da morte e uma grande variedade de criaturas das trevas. Você o ouviu planejando recrutar os gigantes. Bom, este é apenas um dos grupos que ele quer aliciar. Com certeza ele não vai tentar assumir o Ministério da Magia com meia dúzia de comensais da morte. Então vocês estão tentando impedi-lo de recrutar mais seguidores? Estamos nos esforçando o máximo, disse Lupin. Como? Bom, o principal é tentar convencer o maior número possível de pessoas de que você sabe quem realmente retornou. Deixá-las na defensiva, disse Gui, mas está sendo complicado. Por quê? Por causa da atitude do Ministério, esclareceu Tonks. Você viu Cornélio Fudge depois que você sabe quem retornou Harry. Muito bem, ele não mudou de posição. Continua a se recusar a acreditar que seja verdade. Mas por quê? Perguntou Harry desesperado. Por que é que ele está sendo tão burro? Se Dumbledore... Ah, você acabou de pôr o dedo na ferida, disse o Sr. Weasley, com um sorriso entre divertido e aborrecido. Dumbledore.
Fudge tem medo dele, entende? Acrescentou Tonks com tristeza. Medo de Dumbledore? Repetiu Harry incrédulo. Medo do que está pretendendo, disse o Sr. Weasley. Fudge pensa que Dumbledore está conspirando para derrubá-lo. Acha que Dumbledore quer ser ministro da magia. Mas Dumbledore não quer. Claro que não quer, confirmou o Sr. Weasley. Jamais quis o cargo de ministro, ainda que muita gente quisesse que ele assumisse quando Emilia Bagnold se aposentou. Mas foi Fudge quem assumiu o poder, e ele jamais esqueceu todo o apoio do povo a Dumbledore, ainda que ele jamais tivesse se candidatado ao cargo. No fundo, Fudge sabe que Dumbledore é muito mais esperto que ele, um bruxo muito mais poderoso, e no início do mandato de Fudge, estava sempre pedindo ajuda e conselhos a Dumbledore, falou Lupin. Mas parece que Fudge gostou do poder e se tornou muito mais confiante. Adora ser ministro da magia e conseguiu se convencer de que é o mais inteligente e que Dumbledore está criando confusão simplesmente por criar. Como é que ele pode pensar uma coisa dessas? Perguntou Harry indignado. Como pode pensar que Dumbledore vai simplesmente inventar tudo isso? Que eu vá inventar tudo isso? Porque aceitar que Voldemort retornou significaria ter problemas que o Ministério não precisa enfrentar há quase 14 anos. Eu também. Eu detesto ela com todas as minhas forças. Disse Sirius amargurado. Fudge simplesmente não quer encarar a verdade. É muito mais cômodo se convencer de que Dumbledore está mentindo para desestabilizá-lo. Você está entendendo o problema? Disse Lupin. Enquanto o Ministério insistir que não há nada a temer da parte de Voldemort, é muito difícil convencer as pessoas de que ele retornou, principalmente se elas, para começar, não querem acreditar nisso. E mais, o Ministério está confiando que o Profeta Diário não noticie o que chama de campanha de boatos de Dumbledore, e assim sendo, a maior parte da comunidade bruxa não tem a menor consciência de que alguma coisa tenha acontecido, e com isso se tornam um alvo fácil para os Comensais da Morte, se estiverem usando a maldição Impérios. Mas vocês estão contando as pessoas, não estão? Perguntou Harry, olhando para todos ao redor. Sr. Weasley, Sirius, Goyle, Dumbo, Lupin e Tonks. Vocês estão informando a todos que ele retornou? Todos riram amarelo. Bom, como todos acham que sou um louco homicida que mata por atacado, e o Ministério está oferecendo uma recompensa de 10.000 galeões pela minha cabeça, não dá para eu sair à rua e começar a distribuir panfletos, dá? Comentou Sirius inquieto. E eu não sou um convidado muito popular na maior parte da nossa comunidade, disse Lupin. É um risco ocupacional ser lobisomem. Tonks e Arthur perderiam o emprego no Ministério se começassem a dar com a língua nos dentes, disse Sirius. E é muito importante para nós ter espiões no Ministério, porque você pode apostar que Voldemort os tem. Mesmo assim, conseguimos convencer algumas pessoas, disse o Sr. Weasley. A Tonks aqui, por exemplo, era muito jovem para participar da Ordem da Fênix da outra vez. E é uma enorme vantagem contar com o Aurores do nosso lado. O Shacklebolt também tem sido realmente valioso. É o responsável pela caça aos Sirius, então tem informado ao Ministério que Sirius está no Tibete. Mas se nenhum de vocês está divulgando a notícia de que Voldemort retornou, começou Harry. Quem disse que nenhum de nós está divulgando as notícias, falou Sirius. Por que é que você acha que Dumbledore está tão encrencado? Como assim? Perguntou Harry. Estão tentando desacreditá-lo, explicou Lupin. Você não viu o Profeta Diário da semana passada? Noticiaram que a Confederação Internacional de Bruxos votou a dispensa dele da diretoria porque está ficando velho e incapaz. Mas não é verdade. Votaram a favor da dispensa dele os bruxos funcionários do Ministério depois que ele fez um discurso anunciando o retorno de Voldemort. Ele perdeu o cargo de bruxo-presidente da Suprema Corte dos Bruxos e estão falando em caçar sua comenda de primeira classe da Ordem de Merlin. Mas Dumbledore diz que não se importa com o que estão fazendo, desde que não tirem o seu retrato do baralho de sapos de chocolate, disse Gui rindo. Não é caso para riso, censurou o pai com rispidez. Se continuar a desafiar o Ministério abertamente, ele pode acabar em Azkaban. E a última coisa que queremos é ver Dumbledore trancafiado. Enquanto você sabe quem souber que Dumbledore está livre e bem informado do que ele está fazendo, agirá com cautela. Se Dumbledore estiver fora do caminho, bom, você sabe quem terá o campo livre. Mas se Voldemort estiver tentando recrutar mais comensais da morte, logo vazará a notícia de que retornou, não é mesmo? Perguntou Harry desesperado. Voldemort não vai até a casa das pessoas e bate na porta, Harry, ponderou Sirius. Ele prepara arapucas, enfeitiça e chantageia. Tem muita prática de agir em segredo. Em todo caso, reunir seguidores é apenas uma das coisas em que está interessado. Ele também tem outros planos que pode pôr
em ação discretamente e por hora tem se concentrado neles. O que é que ele está querendo conseguir além dos seguidores? Perguntou Harry depressa, parecendo-lhe ter visto Sirius e Lupin trocarem um brevíssimo olhar antes de seu padrinho responder. Coisas que ele só pode obter na surdina. Como Harry continuasse a fazer cara de intrigado, Sirius explicou. Como armas, uma coisa que não tinha da última vez. Quando era poderoso? É. Que tipo de armas? Perguntou Harry. Coisa pior do que a Avada Kedavra? Agora chega! A senhora Weasley falou das sombras a um lado da porta. Harry não notara sua chegada depois que fora deixar Gina no andar de cima. Tinha os braços cruzados e parecia furiosa. Agora vão dormir, todos vocês, acrescentou olhando para Fred, George, Rony e Hermione. Você não pode mandar na gente, começou Fred. Então olhe, rosnou a senhora Weasley. Tremia ligeiramente ao encarar Sirius. Você já deu ao Harry muita informação, mais um pouco e será melhor convencê-lo a entrar na Ordem da Fênix de vez. Por que não? Perguntou Harry depressa. Entro para a Ordem, quero entrar, quero lutar. Não! Não foi a senhora Weasley quem falou desta vez, mas Lupin. A Ordem é formada apenas por bruxos de maior idade, explicou ele. Bruxos que já terminaram a escola, acrescentou, quando Fred e George abriram a boca. Há perigos em jogo de que vocês não têm a menor ideia, nenhum de vocês. Acho que Molly tem razão, Sirius. Já contamos o suficiente. Sirius começou a sacudir os ombros, mas não discutiu. A senhora Weasley acenou autoritariamente para os filhos e Hermione. Um a um, eles se levantaram. E Harry, reconhecendo a derrota, os acompanhou. Capítulo 6. A muito antiga e nobre casa dos Black. A senhora Weasley acompanhou-os ao andar de cima, de cara amarrada. Todos direto pra cama, nada de conversas, disse quando alcançaram o primeiro patamar. Vamos ter um dia cheio amanhã. Imagino que Gina esteja dormindo, acrescentou para Hermione. Portanto, trate de não acordá-la. Dormindo, claro, disse Fred num murmúrio, depois que Hermione desejou a todos boa noite, e eles já subiam para o segundo andar. Quero ser verme se a Gina não estiver acordada esperando Hermione para contar tudo o que foi dito lá embaixo. Muito bem. Rony, Harry, disse a senhora Weasley no segundo patamar, apontando para o quarto dos garotos. Para a cama, os dois. Noite, disseram Harry e Rony aos gêmeos. Durmam bem, despediu-se Fred com uma piscadela. A senhora Weasley esperou Harry passar e fechou a porta com uma batida seca. O quarto parecia, se é que isto era possível, ainda mais úmido, frio, desagradável e sombrio do que parecera à primeira vista. O quadro vazio na parede agora respirava lenta e profundamente, como se seu ocupante invisível estivesse adormecido. Harry vestiu o pijama, tirou os óculos e entrou na cama gelada, enquanto Rony atirava petiscos às corujas no alto do armário para acalmar Edward e Peach, que estavam fazendo um estardalhaço e sacudiam as asas inquietas. Não podemos soltá-las toda a noite para caçar, explicou Rony, vestindo o pijama marrom. Dumbledore não quer muitas corujas voando pelo largo. Acha que vai parecer suspeito. Ah, sim, ia me esquecendo. Ele foi até a porta e trancou-a. Para que está fazendo isso? Monstro, respondeu Rony apagando a luz. Na noite que cheguei, ele entrou pelo quarto às 3 da manhã. Confie em mim. Você não vai querer acordar e dar de cara com ele andando pelo quarto. Em todo caso, Rony entrou na cama, ajeitou-se sob as cobertas e se virou de frente para encarar Harry no escuro. Harry viu o contorno do amigo, a claridade do luar que se infiltrava pela janela suja. O que é que você achou? Harry não precisou perguntar o que o amigo Rony queria de saber. Bom, não nos contaram muita coisa que não pudéssemos ter adivinhado sozinhos, não é mesmo? Comentou repassando mentalmente tudo o que fora discutido na cozinha. Quero dizer, só o que realmente nos disseram foi que a Ordem está tentando impedir as pessoas de se reunirem à volta. Rony prendeu bruscamente a respiração. De morte, disse Harry com firmeza. Quando é que você vai começar a usar o nome dele? Sirius e Lupin usam. Rony fingiu não ter ouvido o comentário. Você tem razão. Já sabíamos quase tudo que nos contaram, usando as orelhas extensíveis. A única novidade foi... Crack! Ai! Ali baixo, Rony, ou mamãe volta já aqui. Vocês dois aparentaram em cima dos meus joelhos. Ah, bom, é que é mais difícil no escuro. Harry percebeu os vultos de Fred e George saltando da cama de Rony. As molas gemeram e o colchão de Harry afundou alguns centímetros quando George se sentou nos pés da cama. Então, já chegaram lá? Perguntou George ansioso. Na arma que Sirius mencionou, disse Harry. Deixou escapar, é mais provável, disse Fred com prazer, agora sentado ao lado de Rony. Não escutamos nada sobre isso com as orelhas, não foi? O que é que vocês acham que é? Perguntou Harry. Pode ser qualquer coisa, respondeu Fred. Mas não pode haver nada pior do que a maldição Avada Kedavra, pode?
Perguntou Rony. Que é que pode ser pior do que a morte? Talvez seja alguma coisa que pode matar muita gente de uma vez, sugeriu George. Talvez seja algum modo bem doloroso de matar gente, disse Rony assustado. Ele já tem a maldição Cruciatus para causar dor, disse Harry, e não precisa de nada mais eficiente. Fez-se uma pausa e o garoto percebeu que os outros, como ele, estavam imaginando os horrores que a tal arma poderia perpetrar. Não sou do Rio. Eu sou de São Paulo mesmo. Não tinha visto a mensagem. Como sempre, né? Eu distraio lendo o livro e esqueço de ler o chat. Mas não, Ginko, eu não sou do Rio, não. Eu sou de São Paulo. Nasci e moro aqui. Eu tenho sotaque misturado de vários lugares, porque, vamos supor, eu passo, sei lá, uma semana no interior, eu já começo a falar que nem o pessoal do interior. Aí como eu assisto várias pessoas que são gringas não, que são do Rio e tal, tipo, a Ana, por exemplo, é do Rio, e eu assisto ela. Então, tipo, às vezes eu acabo falando com o sotaque um pouco parecido da pessoa que eu tô convivendo, digamos assim. Então, quem é que vocês acham que já tem a arma? Perguntou George. Espero que esteja ao nosso lado, disse Rony com a voz ligeiramente nervosa. Se for, provavelmente está sob a guarda de Dumbledore, disse Fred. Onde? Perguntou Rony depressa. Hogwarts? Aposto que sim, arriscou George. Foi onde ele escondeu a pedra filosofal. Mas a arma vai ser bem maior que a pedra, disse Rony. Não vejo por quê, retrucou Fred. Tamanho não é garantia de potência, disse George. Olhe só a Gina. Como assim? Perguntou Harry. Ela nunca lançou em você a azaração que usa para rebater bicho-papão? Fez Fred semi-erguendo-se da cama. Ouçam. Todos se calaram. Havia passos subindo a escada. Mamãe, disse George, e sem mais demora ouviu-se um forte craque. E Harry sentiu um peso sumir dos pés de sua cama. Segundos depois, os garotos ouviram as tábuas do soalho rangerem do lado de fora da porta. Sem disfarces, a senhora Weasley estava escutando a porta, para verificar se conversavam. Edwige e Peach piaram tristemente. As tábuas tornaram a ranger e os dois meninos a ouviram subir mais um andar, para verificar Fred e George. Ela não confia nadinha na gente, lamentou Rony. Harry estava certo de que não conseguiria adormecer. A noite fora tão cheia de informações sobre as quais refletir que ele não duvidava que iria passar horas acordado tentando digeri-las. Queria continuar a conversar com Rony, mas a senhora Weasley fez as escadas rangerem na descida, e depois dela Harry ouviu distintamente outros virem subindo. Na realidade, criaturas de muitas pernas galopavam para cima e para baixo do lado externo da porta, e Hagrid, o professor de trato das criaturas mágicas, ia dizendo: Umas lindezas, não são? Este semestre vamos estudar armas. E Harry viu que as criaturas tinham canhões em lugar de cabeças e estavam manobrando para enfrentá-los. Ele se abaixou. A próxima coisa de que teve consciência foi que estava enrolado como uma bola aquecido sob as cobertas, e a voz forte de George enchia o quarto. Mamãe falou para vocês se levantarem, que o café da manhã está na cozinha, e depois ela precisa de todos nós na sala de visitas. Tem um número muito maior de fadas mordentes do que ela imaginou, e que encontrou um ninho de pufosos mortos embaixo do sofá. Meia hora depois, Harry e Rony, que se vestiram e tomaram café apressados, chegaram à sala de visitas no primeiro andar, um aposento comprido de teto alto com paredes verde-oliva, cobertas por tapeçarias sujas. O tapete soltava nuvenzinhas de poeira cada vez que alguém pisava nele, e as longas cortinas de veludo verde musgo zumbiam como se nelas houvessem enxames de abelha invisíveis. Gina, Fred e George estavam agrupados, todos com caras estranhas, pois usavam um pano amarrado sobre o nariz e a boca. Cada um deles segurava um garrafão de líquido preto com um esguicho no bocal. Protejam o rosto e apanhem um borrifador, disse a senhora Weasley a Harry e Rony no instante em que os viu, apontando para mais 2 garrafões cheios de um líquido preto em cima de uma mesa de pernas finas. É fadicida. Nunca vi uma infestação tão séria. Que será que o elfo doméstico desta casa andou fazendo nos últimos 10 anos? O rosto de Hermione estava semi-oculto por uma toalha, mas Harry notou perfeitamente seu olhar de censura que ela lançou à senhora Weasley. O monstro está muito velho e provavelmente não pôde
Você ficaria surpresa com o que o monstro pode fazer quando quer, Hermione, disse Sirius, que acabara de entrar na sala trazendo uma saca ensanguentada que parecia conter ratos mortos. Estive alimentando o bicuço, acrescentou em resposta ao olhar indagador de Harry. Guardo-o lá em cima, no quarto da minha mãe. Em todo caso, essa escrivaninha... Ele largou a saca de ratos em uma poltrona. Depois se curvou para examinar o armário trancado, o qual Harry reparava pela primeira vez que estava vibrando. Bom, Molly, tenho certeza de que isso é um bicho-papão, disse Sirius espiando pelo buraco da fechadura. Mas talvez fosse bom olho tonto dar uma espiada antes que o soltemos. Beleza, Ginkgo, vai lá. Quem sabe depois eu até não mande uma raid pra você. Ou não. Mas enfim, se eu não mandar, eu apareço lá mais tarde. Boa live, né? Antes que eu me esqueça. Conhecendo minha mãe pode ser coisa muito pior. Você tem razão, Sirius, disse a Sra. Weasley. Ambos se falavam em um tom intencionalmente leve e educado, que deixou muito claro a Harry que nenhum dos dois esquecera o desentendimento da noite anterior. Uma campainha forte e ressonante tocou no térreo, seguida imediatamente pela cacofonia de berros e guinchos que na noite anterior haviam sido provocados por Tonks ao derrubar o porta-chuvas. Porta-chuvas não, porta-guarda-chuvas. Vivo dizendo a eles para não tocarem a campainha, exclamou Sirius, exasperado, e saiu correndo da sala. Ouviram-no descer com o estrondo das escadas, ao mesmo tempo que os guinchos da Sra. Black ecoavam mais uma vez por toda a casa. Símbolos da desonra, mestiços, sórdidos, traidores do próprio sangue, filhos da imundície! Por favor, feche a porta, Harry, pediu a Sra. Weasley. Harry demorou o máximo que ousou para fechar a porta da sala de visitas. Queria ouvir o que estava acontecendo lá embaixo. Sirius, obviamente, conseguira fechar as cortinas que cobriam o retrato da mãe, porque ela parara de berrar. O garoto ouviu os passos do padrinho no corredor, depois o tinido da corrente da porta de entrada e, por fim, a voz grave que ele reconheceu pertencer a Queen Shacklebolt. Este acabou de me substituir. A capa de Moody ficou com ela, mas eu gostaria de deixar um relatório para o Dumbledore. Sentindo o olhar da Sra. Weasley em sua nuca, Harry, penalizado, fechou cuidadosamente a porta da sala e tornou a se juntar ao grupo de limpeza. A Sra. Weasley curvou-se para consultar a página sobre as fadas mordentes no Guia de Pragas Domésticas de Gilderoy Lockhart. Que foi isso? Oi, Sarah, tudo bom? Seja muito bem-vinda. Certo, meninos, vocês precisam ter cuidado, porque as fadas mordentes mordem e os dentes delas são venenosos. Tem um vidro de antídoto aqui, mas preferiria que ninguém precisasse usá-lo. Ela endireitou o corpo, tomou posição bem diante das cortinas e fez sinal para os garotos avançarem. Quando eu mandar, comecem a borrifar imediatamente. Elas vão voar para cima de nós, imagino, mas segundo as instruções do fadicida, uma boa esguichada pode paralisá-las. Quando isso acontecer, é só atirá-las neste balde. A Sra. Weasley saiu cuidadosamente da linha de fogo dos garotos e ergueu o próprio garrafão. Muito bem, agora! Harry estava borrifando havia alguns segundos quando uma fada mordente adulta saiu voando da dobra da cortina, vibrando as asas reluzentes como as de um besouro, os dentinhos afiados à mostra, o corpo coberto de espessos pelos pretos e os 4 punhos miúdos apertados com fúria. Caraca, a fadinha tem 4 braços? Então tá, né? Harry acertou o fadicida em cheio na cara da fada. Ela parou no ar e caiu sobre o tapete poído que cobria o chão, com um baque surpreendentemente forte. Harry recolheu-a e atirou-a no balde. Fred, o que é que você está fazendo? Perguntou a Sra. Weasley com aspereza. Borrife logo e jogue essa coisa fora. Harry se virou para olhar. Fred segurava entre o indicador e o polegar uma fada que se debatia. Certo, respondeu Fred animado, borrifando depressa a cara da fada para fazê-la desmaiar. Mas no instante em que a Sra. Weasley virou as costas, ele a enfiou no bolso com uma piscadela. Queremos testar o veneno das fadas mordentes para o nosso kit mata-aula, murmurou George para Harry. Borrifando com perícia e, ao mesmo tempo, 2 fadas que voavam para o seu nariz, Harry se aproximou de George e cochichou pelo canto da boca. E é um kit mata-aula? Um kit com docinhos para deixar o aluno doente, sussurrou George, mantendo um olho preocupado nas costas da Sra. Weasley. Não é doente para valer, entenda, só o suficiente para o cara sair da sala de aula na hora que quiser.
Fred e eu estivemos fazendo experiências nessas férias. São de mastigar e têm extremidades de cores diferentes. Se o cara come a metade laranja da vomitilha, ele vomita. Na hora em que for levado depressa para o hospitalar, ele engole a metade roxa, que restaura o seu bem-estar e lhe permite curtir a atividade que escolher durante aquela hora que, do contrário, seria ocupada por um tédio inútil. Pelo menos é como estamos anunciando, cochichou Fred, que havia se aproximado para fugir da linha de visão da Sra. Weasley, e agora ia varrendo algumas fadas dispersas e guardando-as no bolso. Mas ainda é preciso um pouco de pesquisa. No momento, os nossos provadores ainda têm achado meio difícil parar de vomitar o tempo suficiente para comer a parte roxa. Provadores? Nós, explicou Fred. Nós nos revezamos. George provou as fantasias debilitantes. Nós dois experimentamos o Nougat sangra-nariz. Mamãe pensou que a gente tivesse andado duelando, disse George. Nossa, agora que chegou a notificação do String Elements de começando a live. Nossa senhora. Eu tô quase no fim da live e agora que chegou a notificação. A loja de logros e brincadeiras ainda está valendo então, murmurou Harry, fingindo ajustar o esguicho do borrifador. Bom, ainda não tivemos chance de arranjar um local, disse Fred, baixando ainda mais a voz enquanto a Sra. Weasley enxugava a testa com a echarpe para voltar ao ataque. Por isso estamos operando na base de remessas postais, por enquanto. Pusemos anúncios no Profeta Diário na semana passada. Tudo graças a você, cara, disse George, mas não se preocupe, mamãe não tem a menor ideia. Ela não lê mais o Profeta Diário porque anda contando mentiras sobre você e Dumbledore. Harry riu. Obrigar os gêmeos Weasley a aceitarem o seu prêmio de 1000 galeões pela vitória do torneio Tribruxo, para ajudá-los a realizar a ambição de abrir uma loja de logros e brincadeiras, mas continuava satisfeito que a Sra. Weasley não soubesse de sua contribuição para incentivar os planos dos gêmeos. Ela achava que dirigir uma loja de logros e brincadeira não era uma carreira digna para os dois filhos. A desfadização das cortinas ocupou a maior parte da manhã. Já passava de meio-dia quando a Sra. Weasley finalmente tirou a echarpe que a protegia, deixou-se cair em uma poltrona com as molas afundadas e de repente levantou-se outra vez soltando um grito de nojo, pois se sentara em cima da saca de ratos mortos. As cortinas haviam parado de zumbir. Pendiam moles e úmidas com um intenso borrifamento. No balde aos pés deles jaziam amontoadas as fadas mordentes paralisadas, ao lado de uma bacia com os seus ovos negros. Bichento agora os farejava e Fred e George lançavam olhares de cobiça. Acho que vamos cuidar daqueles, depois do almoço, disse a Sra. Weasley e apontou para os armários de portas de vidro empoeiradas a cada lado do console da lareira. Estavam abarrotados com uma estranha variedade de objetos, uma coleção de adagas enferrujadas, garras, uma pele de cobra enrolada, algumas caixas de prata oxidada, com inscrições em línguas que Harry não reconheceu. Escureceu do nada aqui? E o mais desagradável de todos, uma garrafa de cristal lapidado com uma grande opala engastada na rolha, contendo o que Harry tinha certeza que era sangue. A campainha barulhenta da porta tornou a soar. Todos olharam para a Sra. Weasley. Fiquem aqui, disse ela com firmeza, agarrando a saca de ratos na hora em que recomeçavam os gritos da Sra. Black no andar de baixo. Vou trazer uns sanduíches. Saiu da sala, fechando cuidadosamente a porta ao passar. Na mesma hora, todos acorreram à janela para espiar a entrada. Viram o cocuruto de alguém de cabelos ruivos e mal cuidados e uma pilha de caldeirões precariamente equilibrados. Mundungo, exclamou Hermione, para que será que ele trouxe todos aqueles caldeirões? Provavelmente está procurando um lugar seguro para guardá-los, disse Harry. Não era isso que estava fazendo na noite em que devia estar me seguindo? Apanhando caldeirões suspeitos? Você tem razão, disse Fred, quando a porta de entrada foi aberta. Mundungo entrou com o carregamento de caldeirões e desapareceu de vista. Caramba, mamãe não vai gostar disso. Ele e George foram até a porta e pararam para escutar. Os berros da Sra. Black haviam parado. Mundungo está conversando com Sirius e o Queen, murmurou Fred, franzindo a testa concentrado. Não consigo ouvir direito. Vocês já acham que podíamos arriscar as orelhas extensíveis? Talvez valha a pena, disse George. Eu podia ir escondido até lá em cima e apanhar um par. Mas naquele exato momento ouviram tal explosão sonora no térreo que as orelhas extensíveis se tornaram dispensáveis. Todos puderam ouvir exatamente o que a Sra. Weasley estava berrando a plenos pulmões. Não estamos operando um esconderijo para objetos roubados! Adoro ouvir mamãe gritando com os outros, disse Fred, com um sorriso de satisfação no rosto, abrindo uma fresta na porta para permitir que a voz da Sra. Weasley entrasse melhor pela sala. É muito bom para variar. Completamente irresponsável! Como se não tivéssemos o bastante para nos preocupar sem você trazer caldeirões roubados para dentro da casa.
Os idiotas estão deixando ela ganhar impulso, comentou Jorge, sacudindo a cabeça. É preciso cortar logo o papo dela, senão vai se enchendo de vapor e não para mais. E anda doida para ter uma chance de desancar o mundungo, desde que ele saiu escondido quando devia estar seguindo você, Harry. E lá vai a mamãe e lá vai a mãe dos Sirius outra vez. A voz da Sra. Weasley foi abafada pelos novos guinchos e gritos dos retratos no corredor. George fez menção de fechar a porta para abafar o barulho, mas antes que pudesse fazê-lo, um elfo doméstico esgueirou-se para dentro. Exceto pelo trapo imundo amarrado como uma tanga nos quadris, ele estava completamente nu. Parecia muito velho, sua pele dava a impressão de ser maior do que o corpo. E embora fosse careca como todos os elfos domésticos, uma boa quantidade de pelos brancos saía de suas orelhas enormes, como as de um morcego. Seus olhos injetados eram de um cinzento aquoso e seu nariz bulboso, grande e meio trombudo. O elfo não prestou a menor atenção em Harry nem nos demais, agindo como se não pudesse vê-los. Avançou arrastando os pés, o corpo curvado, mas lenta e decididamente para o fundo do aposento, resmungando baixinho numa voz rouca e sonora como a de uma rã touro. Cheira a esgoto e ainda por cima criminoso. Mas ela não é melhor, traidora perversa do próprio sangue, com esses pirralhos que emporcalham a casa da minha senhora. Ah, minha pobre senhora, se ela soubesse a ralé que deixaram entrar em sua casa, o que é que ela diria ao velho monstro? Ah, que vergonha! Sangues ruins e lobisomens e traidores e ladrões, coitado do velho monstro, o que é que ele pode fazer? Olá, monstro, disse Fred em voz muito alta, fechando a porta com um estalo. O elfo doméstico ficou imóvel, parou de resmungar e encenou um sobressalto muito forte e pouco convincente. Monstro não viu o jovem senhor, disse, virando-se e fazendo uma reverência para Fred. Ainda com os olhos no tapete, acrescentou em tom perfeitamente audível. É um pirralho desagradável e traidor do próprio sangue, sim. Desculpe, disse Jorge, não entendi essa última parte. O monstro não disse nada, repetiu o elfo com uma segunda reverência e acrescentou em um claro murmúrio. E aqui temos os gêmeos. Ferinhas desnaturadas que são. Harry não sabia se ria ou não. O elfo se endireitou, olhando-os malignamente, e pelo jeito, convencido de que os garotos não podiam ouvi-lo continuar a resmungar. E olhem a sangue ruim, parada ali insolente. Ah, se a minha senhora soubesse! Ah, como iria chorar! E tem um garoto novo, o monstro não sabe o nome dele. O que é que ele está fazendo aqui? O monstro não sabe. Este é o Harry, monstro, disse Hermione hesitante. Harry Potter. Os olhos claros de monstro se arregalaram e ele resmungou mais depressa e mais furioso que nunca. A sangue ruim está falando com o monstro como se fosse minha amiga. Se a senhora de monstro visse em tal companhia, ah, o que iria dizer? Não chame Hermione de sangue ruim, disseram ao mesmo tempo Rony e Gina, muito zangados. Não tem importância, sussurrou a garota. Ele não bate bem da cabeça, não sabe o que está. Não se engane, Hermione, ele sabe exatamente o que está dizendo, falou Fred, encarando o monstro com grande aversão. O monstro continuava resmungando, com os olhos fixos em Harry. É verdade? Esse é o Harry Potter? O monstro está vendo a cicatriz. Deve ser verdade. Foi o garoto que deteve o Lorde das Trevas. O monstro queria saber como foi que ele fez. E não queremos todos, monstro? Falou Fred. Afinal, o que é que você está querendo? Perguntou George. Os enormes olhos de monstro voltaram-se depressa para George. Monstro está limpando, respondeu fugindo à pergunta. Dá mesmo para acreditar, disse uma voz atrás de Harry. Sirius voltara da porta, olhava aborrecido para o elfo, o barulho no corredor diminuíra. Talvez a Sra. Weasley e Mundungo tivessem transferido a discussão para a cozinha. Ao ver Sirius, Monstro mergulhou em uma reverência ridiculamente profunda, que achatou seu nariz trombudo no chão. Fique em pé direito, disse Sirius impaciente. Agora, o que é que você está aprontando? Monstro está limpando, repetiu o elfo. Monstro vive para servir a nobre casa dos Black. E está ficando cada dia mais preta. Está imunda? Meu senhor sempre gostou de brincar, disse Monstro, curvando-se outra vez e continuando a murmurar. O senhor sempre foi um porco mau e ingrato que partiu o coração de sua mãe. Minha mãe não tinha coração, Monstro, retrucou Sirius. Sobrevivia de puro rancor. Monstro tornou a se curvar e falou. O que o senhor disser, resmungou furiosamente. O senhor não é digno de limpar a lama das botas de sua mãe. Ah, minha pobre senhora. Que diria se visse Monstro servindo esse filho que odiava tanto? Que desapontamento teve com ele? Perguntei o que estava aprontando, falou Sirius com a voz cortante. Todas as vezes que você aparece fingindo que está limpando, esconde alguma coisa no seu quarto, para não podermos jogá-la fora. Monstro nunca tiraria nada do seu lugar na casa do senhor, disse o elfo, então
E então murmurou depressa. A senhora jamais perdoaria Monstro se a tapeçaria fosse jogada fora. Faz 7 séculos que está na família. Monstro precisa salvá-la. Monstro não vai deixar que o senhor e os traidores do próprio sangue e seus pirralhos a destruam. Achei que talvez fosse isso, respondeu Sirius, lançando um olhar desdenhoso à parede oposta. Ela deve ter posto mais um feitiço adesivo permanente atrás da peça, não duvido nada. Mas se houver um jeito, com certeza vou me livrar dela. Agora vá embora, Monstro. Aparentemente, Monstro não ousava desobedecer a uma ordem direta, contudo, o olhar que lançou ao passar por Sirius, arrastando os pés, era do mais profundo desprezo, e ele saiu resmungando sem parar. Volta de Azkaban dando ordens a Monstro. Ah, minha pobre senhora, que diria se visse a casa agora, habitada por um arralé, tesouros atirados no lixo? Minha senhora jurou que ele não era mais seu filho, mas ele voltou. Dizem que também é assassino. Continue a resmungar e vou virar mesmo assassino, disse Sirius irritado, batendo a porta na cara do elfo. Sirius, ele não está com juízo perfeito, Hermione defendeu. Acho que não tem consciência de que podemos ouvi-lo. Ele passou tempo demais sozinho, disse Sirius, recebendo ordens malucas do retrato de minha mãe, e sem ter com quem falar, mas sempre foi safado. E se você o libertasse, sugeriu Hermione esperançosa. Quem sabe? Não podemos libertá-lo, ele sabe demais sobre a ordem, disse Sirius secamente. De qualquer modo, Choque o mataria. Proponha a ele ir embora desta casa e veja a reação. Sirius atravessou a sala até onde estava pendurada a tapeçaria que Monstro tentara proteger, ocupando toda a parede. Harry e os outros o seguiram. A tapeçaria parecia imensamente velha, desbotada, e pelo aspecto as fadas bordentes a haviam ruído em alguns pontos. Mesmo assim, o fio de ouro que fora bordado conservava brilho suficiente para mostrar uma enorme árvore genealógica que remontava, até onde Harry pôde ver, à Idade Média. Bem no alto da tapeçaria lia-se em grandes letras: A muito antiga e nobre Casa dos Black. Toujourspur. Você não está aí, admirou-se Harry depois de examinar a parte inferior da árvore. Costumava estar aqui, respondeu Sirius, apontando para um buraquinho redondo e carbonizado na tapeçaria que lembrava uma queimadura de cigarro. Minha meiga e querida mãe me detonou depois que fugi de casa. Monstro gosta muito de resmungar essa história. Você fugiu de casa? Quando tinha uns 16 anos, já estava cheio. Aonde você foi? Perguntou Harry, mirando o padrinho. Para a casa do seu pai, respondeu Sirius. Seus avós foram muito compreensivos. Meio que me adotaram como um segundo filho. Eu acampava na casa do seu pai durante as férias escolares, e quando fiz 17 anos montei casa própria. Meu tio Alfardo me deixara um bom dinheiro. Ele também foi removido da tapeçaria, provavelmente por essa razão. Em todo caso, a partir daí, cuidei de mim mesmo, mas eu era sempre bem-vindo na casa dos Potter para o almoço de domingo. Mas por que você saiu de casa? Sirius sorriu com amargura e passou os dedos pelos cabelos longos e maltratados. Porque odiava todos eles, meus pais, com a mania de sangue puro, convencidos de que ser um Black tornava a pessoa praticamente régia. Meu irmão idiota, frouxo o suficiente para acreditar neles. Olha ele ali. Sirius enfiou um dedo bem na base da árvore, indicando Regulo Black. Uma data de falecimento, há uns 15 anos, seguia-se a do nascimento. Ele era mais novo e um filho muito melhor do que eu. Meus pais não se cansavam de me lembrar. Mas ele morreu, disse Harry. Morreu. Um idiota juntou seus comensais da morte. Você tá brincando. Ora, vamos, Harry. Você já não viu o suficiente nessa casa para saber que tipo de bruxos era a minha família? Disse Sirius irritado. Eles eram os seus pais, comensais da morte também? Não, mas pode acreditar, eles achavam que Voldemort estava certo. Eram totalmente a favor de purificar a raça bruxa, de nos livrar dos nascidos trouxas, e entregar o comando aos puros sangues. E não estavam sozinhos, havia muita gente antes de Voldemort mostrar sua verdadeira cara que acreditava nele. Se acovardavam quando viram a que extremos ele estava disposto a ir para assumir o poder. Mas aposto que meus pais achavam que Regulus era o perfeito heróizinho quando se alistou logo no começo. Ele foi morto por um Auror? Perguntou Harry, tentando adivinhar. Oh não, ele foi morto por Voldemort, ou por ordens de Voldemort. O que é mais provável, duvido que Regulus tenha se tornado bastante importante para ser morto por Voldemort em pessoa. Pelo que descobri, depois de sua morte, ele acompanhou o movimento até certo ponto. Então entrou em pânico com o que lhe pediam para fazer e tentou recuar. Bem, ninguém simplesmente entrega um pedido de demissão a Voldemort. É um serviço para a vida toda. Almoço! Anunciou a voz da Sra. Weasley. Ela vinha empunhando a varinha bem no alto, equilibrando na ponta uma enorme bandeja carregada de sanduíches e bolos.
Estava com a cara muito vermelha e ainda parecia zangada. Os outros se aproximaram ansiosos para comer, mas Harry continuou em companhia de Sirius, que se curvou para a tapeçaria. Faz anos que não olho isso. Veja, o Fenelius Nigellus, meu tetravô, o diretor menos querido de Hogwarts que Hogwarts já teve. E Araminta Melíflua, prima de minha mãe, tentou aprovar à força uma lei ministerial que tornava legal a caça aos trouxas. E a querida tia Eladora deu início à tradição familiar de decapitar os elfos domésticos quando ficavam velhos demais para carregar as bandejas de chá. É claro que sempre que a família gerava alguém razoavelmente decente, ele era repudiado. Estou vendo que Tonks não está aqui. Talvez seja por isso que Monstro não recebe ordens dela. A obrigação dele é atender a tudo que alguém da família pedir. Você e Tonks são parentes? Perguntou Harry surpreso. Ah, claro, a mãe dela, Andrômeda, era minha prima favorita, disse examinando a tapeçaria com cuidado. Não, Andrômeda também não está aqui. Olhe. E apontou para mais uma queimadurazinha redonda entre dois nomes, Bellatrix e Narcisa. As irmãs de Andrômeda continuam aí porque fizeram casamentos belos e respeitáveis com puro sangue. Mas Andrômeda se casou com Ted Tonks, que nasceu trouxa, então... Sirius encenou detonar a tapeçaria com a varinha e riu amargamente. Harry, porém, não achou graça. Estava ocupado demais examinando os nomes à direita da queimadura de Andrômeda. Uma linha dupla de ouro ligava o nome de Narcisa Black com Lúcio Malfoy. E uma única linha vertical que saía dos seus nomes ao nome de Draco. Você é parente dos Malfoy? As famílias de sangue puro são todas entrelaçadas, declarou Sirius. Se alguém deixar os filhos e filhas casarem apenas com puros sangues, a escolha fica muito reduzida. Sobram muito poucos. Molly e eu somos primos por casamento, e Arthur parece que é um primo de segundo grau. Mas não adianta procurá-los aqui. Se um dia houve uma família de traidores do próprio sangue, foram os Weasley. Mas Harry agora estava lendo o nome à esquerda da queimadura de Andrômeda, Bellatrix Black, que era ligada por uma linha dupla a Rodolfo Lestrange. Lestrange, disse Harry em voz alta. O nome despertara alguma coisa em sua memória. Ele o conhecia de algum lugar, mas por um instante não conseguiu lembrar de onde. Embora tenha tido uma sensação estranha e sorrateira no fundo do estômago. Estão em Azkaban, disse Sirius, brevemente. Harry mirou com curiosidade. Bellatrix e o marido, Rodolfo, foram juntos com Bartol Crouch Jr., esclareceu Sirius no mesmo tom brusco. O irmão de Rodolfo, Rabastan, também. Então Harry se lembrou. Vira Bellatrix na penseira de Dumbledore, o estranho objeto em que era possível guardar pensamentos e lembranças. Uma mulher alta e morena de pálpebras caídas que se levantara no julgamento e declarara sua lealdade inabalável ao Lord Voldemort. O orgulho que sentira em procurá-lo depois de sua queda e sua convicção de que um dia seria recompensada por essa lealdade. Você nunca disse que ela era sua... Faz diferença se é minha prima? Retrucou Sirius. No que me diz respeito, nenhum deles é minha família, e ela menos de todos. Não a vejo desde que tinha sua idade, a não ser que se conte a visão de relance quando chegou a Azkaban. Você acha que tem orgulho de ter uma parenta como ela? Desculpe, disse Harry depressa. Eu não quis. Fiquei surpreso, foi só. Não faz mal. Não precisa se desculpar, disse o padrinho num murmúrio. Afastou-se então da tapeçaria, as mãos enterradas nos bolsos. Não gosto de ter voltado, disse olhando pela sala. Nunca pensei que voltaria a ficar preso nesta casa. Harry entendeu perfeitamente. Sabia como iria se sentir quando crescesse e achasse que tinha se livrado da casa dos Dursley para sempre e precisasse voltar a viver na Rua dos Alfeneiros número 4. Naturalmente é perfeita para uma sede, continuou Sirius. Meu pai instalou nela todas as medidas de segurança conhecidas na bruxidade. Quando morávamos aqui. Não é localizável, por isso os trouxas nunca podem aparecer para visitar. Como se algum dia tivessem querido fazer isso. E agora que Dumbledore acrescentou novas medidas de proteção, seria difícil encontrar uma casa mais segura no mundo. Dumbledore é o fiel do segredo da ordem, sabe? Ninguém pode encontrar a sede a não ser que ele diga pessoalmente como fazer. Aquele bilhete que Moody lhe mostrou ontem à noite era de Dumbledore. Sirius deu uma risadinha curta. Se meus pais vissem para que está servindo a casa deles agora... Bom, o quadro da minha mãe já pode dar a vocês uma ideia. Ele amarrou a cara por um momento, em seguida suspirou. Eu não me importaria se pudesse ao menos sair de vez em quando para fazer alguma coisa útil. Já perguntei a Dumbledore se posso acompanhar você à audiência, como cachorro, é claro, para poder lhe dar algum apoio moral. O que é que você acha? Harry sentiu o estômago despencar e atravessar o tapete empoeirado. Não pensava na audiência desde o jantar da noite anterior. Com a hesitação de estar outra vez com as pessoas de quem mais gostava, de receber informações sobre tudo o que estava acontecendo, a audiência fugira completamente de sua lembrança.
Ao ouvir as palavras de Sirius, porém, a sensação esmagadora de pavor tornou a invadi-lo. Olhou para Hermione e os Weasley, todos devorando sanduíches, e pensou o que sentiria se voltassem a Hogwarts sem ele. Não se preocupe, disse Sirius. Harry levantou a cabeça e percebeu que Sirius estivera observando-o. Tenho certeza de que vão inocentá-lo. Decididamente há alguma coisa no Estatuto Internacional de Sigilo e Magia que prevê o uso da magia para salvar a própria vida. Mas e se eles me expulsarem? Perguntou Harry em voz baixa. Posso voltar para cá e morar com você? Sirius sorriu com tristeza. Veremos. Eu me sentiria muito melhor sobre a audiência se soubesse que não precisaria voltar para a casa dos Dursley. Harry pressionou o padrinho. Lá deve ser bem ruim para você preferir este lugar, disse o padrinho sombriamente. Andem logo, vocês dois, ou não vai sobrar comida, chamou a senhora Weasley. Sirius deu mais um grande suspiro e lançou um olhar mal-humorado à tapeçaria, então ele e Harry foram se juntar aos outros. O garoto fez o possível para não pensar na audiência, enquanto esvaziavam os armários de portas de vidro daquela tarde. Felizmente para ele, era uma tarefa que exigia concentração, porque um grande número de objetos ali dentro parecia muito relutante em deixar as prateleiras empoeiradas. Sirius aguentou uma mordida séria de uma caixa de rapé de prata. Em poucos segundos sua mão se cobrira de uma crosta desagradável que lembrava uma grossa luva marrom. Tudo bem, falou ele, examinando a mão com interesse antes de lhe dar um toque de varinha e restaurar a pele ao normal. Deve ter pó de furafrunco aí dentro. Atirou a caixa no saco em que estavam depositando os escombros dos armários. Pouco depois, Harry viu George enrolar a mão com todo o cuidado e esconder a caixa no bolso, já cheio de fadas mordentes. Eles encontraram um instrumento de prata de aparência desagradável, algo semelhante a uma pinça de muitas pernas. Barulheira? Que subiu como uma aranha pelo braço de Harry, e quando o garoto quis apanhá-la, tentou furar sua pele. Sirius agarrou-a e a esmagou com um livro pesado intitulado A Nobreza Natural, uma genealogia dos bruxos. Havia uma caixa musical que emitia uma toada tilintante e ligeiramente sinistra quando lhe deram corda, e eles logo descobriram que estavam ficando curiosamente fracos e sonolentos, até que Gina teve o bom senso de bater a tampa da caixa. Um camafeu pesado que ninguém conseguiu abrir, vários selos antigos e uma caixa coberta de pó, uma ordem de Merlin primeira classe que fora concedida ao avô de Sirius por serviços prestados ao ministério. O que significa que você deve ter doado a eles um carregamento de ouro, disse Sirius com desprezo, atirando a medalha no saco de lixo. Várias vezes, Monstro entrou timidamente na sala e tentou contrabandear alguma coisa sob a tanga, murmurando maldições terríveis sempre que alguém o surpreendia no ato. Quando Sirius tirou à força da mão dele um grande anel de ouro com o brasão dos Black, o monstro chegou a debulhar-se em um choro furioso e abandonou a sala soluçando baixinho e xingando Sirius de nomes que Harry nunca ouvira. Pertenceu ao meu pai, disse Sirius atirando o anel no saco. O monstro não era tão dedicado a ele quanto a minha mãe, mas ainda assim eu o apanhei abraçando uma calça velha do meu pai na semana passada. A senhora Weasley os fez trabalhar muito pesado durante os dias seguintes. A sala de visitas levou 3 dias para ser descontaminada. Por fim, as únicas coisas indesejáveis que restaram foram a tapeçaria com a árvore da família Black, que resistiu a todas as tentativas de baixá-la da parede, e a escrivaninha desconjuntada. Moody ainda não aparecera na sede para se certificarem do que havia lá dentro. Eles passaram da sala de visitas para uma sala de jantar no andar térreo, onde encontraram aranhas do tamanho de pires escondidos no armário. Rony saiu da sala apressado para fazer uma xícara de chá e só voltou 1h30 depois. Sem a menor cerimônia, Sirius atirou a porcelana com o brasão e o lema dos Blacks no saco. E deu o mesmo destino a uma coleção de velhas fotos com molduras de prata oxidadas, cujos ocupantes soltaram guinchos agudos quando os vidros sobre as fotos se partiram. Snape talvez se referisse ao trabalho deles como uma limpeza, mas na opinião de Harry o fato é que estavam travando uma guerra com a casa que resistia bravamente, ajudada e acobertada por monstro. O elfo doméstico não parava de aparecer quando estavam todos reunidos, seus resmungos cada vez mais ofensivos quando tentava retirar o que pudesse dos sacos de lixo. Sirius chegou até a ameaçá-lo com roupas, mas Monstro fixou com um olhar lacrimoso e disse: O senhor deve fazer o que desejar. Antes de se afastar resmungando muito alto. Mas o senhor não vai mandar Monstro embora, não, porque Monstro sabe o que estão tramando. Ah, se sabe. Ele está conspirando contra o Lorde das Trevas. Ah, sim. Com esses sangues ruins e traidores de gentalha. Ao que Sirius, não se importando com os protestos de Hermione, agarrou o monstro pela tanga e atirou-o para fora da sala.
A campainha da porta tocava várias vezes por dia, o que era a deixa para a mãe de Sirius começar a berrar, e para Harry e os outros tentarem entreouvir o que dizia o visitante, embora pouco descobrissem nos breves relances e fragmentos de conversas que conseguiam captar, antes que a Sra. Weasley os chamasse de volta ao trabalho. Snape entrava e saía da casa com mais frequência, embora, para alívio de Harry, os dois nunca se encontrassem cara a cara. O garoto também avistou a professora de transfiguração, McGonagall, com uma aparência muito estranha usando vestido e casaco de trouxa, e pelo jeito muito atarefada para se demorar. Por vezes, no entanto, os visitantes ficavam para ajudar, então que se reuniu aos garotos para uma tarde memorável, em que encontraram um velho vampiro homicida escondido em um banheiro do segundo andar. E Lupin, que estava morando na casa com Sirius, mas saía por longos períodos para realizar misteriosos mandados para a Ordem, ajudou-os a consertar um relógio de carrilhão e desenvolver o desagradável hábito de atirar parafusos pesados em quem passava. Mundungo se redimiu um pouco aos olhos da Sra. Weasley ao salvar Rony de uma coleção antiga de vestes púrpura que tentaram estrangulá-lo quando ele quis removê-las do guarda-roupa. Embora ainda dormisse mal e ainda tivesse sonhos com corredores e portas trancadas que faziam sua cicatriz formigar, Harry estava conseguindo se divertir pela primeira vez naquele verão. Enquanto trabalhava, estava feliz. Quando a atividade diminuía, porém, e ele baixava a guarda ou se deitava exausto na cama, observando sombras difusas correrem pelo teto, o pensamento na iminente audiência no ministério voltava a assediá-lo. O medo agulhava suas entranhas quando se punha a imaginar o que ia acontecer com ele se fosse expulso. A ideia era tão terrível que não ousava verbalizá-la, nem mesmo para Rony e Hermione. E embora Harry os visse cochichando e lançando olhares ansiosos em sua direção, os amigos seguiam o seu exemplo e não a mencionavam. Às vezes ele não conseguia impedir sua imaginação de produzir um funcionário do ministério sem rosto, que quebrava sua varinha e o mandava retornar à casa dos Dursley. Mas ele não queria ir. Estava decidido. Voltaria ao Largo Grimmauld para morar com Sirius. Harry teve a sensação de que engolira um tijolo quando a Sra. Weasley se virou para ele durante o jantar de quarta-feira e disse em voz baixa: "Passei as suas melhores roupas para amanhã, Harry, e quero que lave o cabelo hoje à noite também. Uma primeira impressão boa pode fazer milagres." Rony, Hermione, Fred, George e Gina todos pararam de conversar e olharam para ele. Harry concordou com a cabeça e tentou continuar a comer a costeleta de porco. Mas sua boca ficara tão seca que não conseguiu mastigar. "Como é que eu vou até lá?" perguntou a Sra. Weasley, tentando não demonstrar preocupação. "Arthur vai levar você para o trabalho", respondeu com gentileza a Sra. Weasley, que sorriu procurando animar Harry defronte a ela na mesa. "Você pode esperar na minha sala até a hora da audiência", disse a Sra. Weasley. Harry olhou para Sirius, mas antes que pudesse fazer a pergunta, a Sra. Weasley a respondeu. "O professor Dumbledore acha que não é uma boa ideia o Sirius ir com você, e devo dizer que..." "Acho que ele tem toda a razão", respondeu Sirius entre os dentes. A Sra. Weasley contraiu os lábios. "Quando foi que Dumbledore lhe disse isso?" perguntou Harry, encarando Sirius. "Ele veio a noite passada, quando você já estava deitado", disse a Sra. Weasley. Sirius furou uma batata com um garfo pensativo. Harry baixou os olhos para o próprio prato. O pensamento de que Dumbledore estivera na casa na véspera da audiência e não pedira para falar com ele fez com que o garoto se sentisse ainda pior, se é que isso era possível. E assim, pessoal, acabou mais um capítulo de Harry Potter e a Ordem da Fênix. E é isso, pessoal. Não tem muito o que dizer. Mas quem aí do YouTube tiver alguma pergunta, alguma sugestão, sei lá, qualquer coisa que você quiser falar sobre o livro, comenta aqui embaixo. Pode ter certeza que eu vou ler seu comentário. E se for alguma pergunta, com certeza irei responder, né? Porque a gente não vai deixar as pessoas no vácuo, né? Então deixem o like, pessoal, no vídeo. Assistam o vídeo até o final. Se inscrevam no canal. E ativem o sininho para receber notificação quando chegar vídeo novo no canal. Um grande beijo para vocês. E até a próxima, pessoal. Fui!